Olá, estamos de volta para mais um vídeo desta série de vídeos que temos vindo a fazer e a publicar aqui no nosso canal de YouTube sobre a explicação do contrato coletivo de trabalho dos motoristas rodoviários de mercadorias. Até agora já falámos sobre uma série de cláusulas, já analisámos o recibo de vencimento, as componentes que têm que estar no recibo de vencimento. Já falámos sobre a quem se aplica o contrato coletivo de trabalho. No vídeo passado falámos aqui sobre o período experimental, falámos sobre algumas dicas muito importantes e prometemos, e cá estamos para cumprir, começar a analisar hoje a cláusula 12ª, que são os deveres da empresa para com os trabalhadores. Esta cláusula os deveres do empregador estão previstos já no Código do Trabalho. Aqui no contrato coletivo de trabalho estão mais específicos e voltados para os motoristas, para os trabalhadores deste setor. Por isso, hoje vamos analisar os deveres da empresa para com os trabalhadores. Vamos lá? E a cláusula 12ª tem vários deveres, na verdade são 16 deveres que a empresa tem para com os trabalhadores. Vamos tentar analisá-los, vamos dar mais enfoque a alguns deveres que carecem aqui de alguma explicação nossa. Relembro que estes vídeos, além de ser a explicar o que diz o contrato coletivo de trabalho, são também a minha opinião enquanto advogado e enquanto pessoa que lido todos os dias com questões relacionadas com os motoristas. Já são para cima de 1000 ações que representamos no tribunal, nos vários tribunais. São muitos motoristas que nós atendemos aqui diariamente no nosso escritório e por isso estes vídeos têm também a minha opinião e algumas experiências que vamos transmitindo, quer com assuntos que nos vão trazendo, quer as próprias experiências do tribunal e até decisões dos tribunais. E então, permitam-me ler a primeira cláusula, ou melhor, a primeira alínea da cláusula 12ª, que são os deveres da empresa, diz que a empresa tem que cumprir rigorosamente as disposições do presente contrato coletivo de trabalho, assim como prestar às associações sindicais outorgantes ou nelas filiadas todas as informações e esclarecimentos que estas solicitem quanto ao seu cumprimento. Bom, e então esta primeira linha é uma linha que tem muito que se diga. Diz esta linha que a empresa tem que cumprir o que está no contrato coletivo de trabalho. Na verdade, se querem a minha opinião, nem havia necessidade de estar aqui isto, porque o contrato coletivo de trabalho, como falámos logo no primeiro vídeo, é lei. É lei por força da portaria de extensão. Sendo lei, todas as pessoas têm que cumprir. Por isso, estar aqui é uma redundância, estar a dizer que a empresa tem que cumprir a lei, porque todos nós temos que cumprir a lei. No entanto, diz aqui esta cláusula que a empresa tem que cumprir rigorosamente o contrato coletivo de trabalho. Então, e agora estão aqui algumas opiniões minhas, então, se o contrato coletivo de trabalho diz que um trabalhador não pode fazer mais do que 200 horas extra anuais, é proibido, diz o contrato coletivo de trabalho, e mais à frente iremos analisar, se não me falha a memória, na cláusula 29, se o contrato coletivo de trabalho diz que o trabalhador não pode fazer mais do que 200 horas de trabalho suplementar por ano, então a empresa tem que cumprir aquilo que diz o contrato coletivo de trabalho. Se o contrato coletivo de trabalho diz que um trabalhador do setor rodoviário de mercadorias, um trabalhador móvel, um motorista, não pode fazer mais do que 48 horas por semana de trabalho, então a empresa tem que cumprir o contrato coletivo de trabalho.
quando a empresa diz, bom, mas tu ainda tens amplitude, ou tu ainda podes conduzir mais horas, ou a tua amplitude de condução acaba às 10 horas, ou às 9 horas, ou ainda podes trabalhar 15 horas nesse dia. Então, a empresa não está a cumprir o contrato coletivo de trabalho. Porque aqui está bem claro, a empresa tem que cumprir rigorosamente o contrato coletivo de trabalho. E cumprir significa respeitar. Aliás, este contrato coletivo, e vamos analisar à frente, diz até que a empresa nem pode pedir ao trabalhador, nem muito menos exigir, mas nem pode pedir ao trabalhador para fazer mais do que aquelas horas que estão aqui determinadas. E as horas que estão determinadas são, no máximo, 48 horas por semana, ou seja, 8 horas extra por semana, e, no máximo, por ano, 200 horas anuais. Então, existem muitos motoristas, já não vou dizer todos, mas vou dizer a grande maioria, em abril ou em maio, já esgotou as 200 horas anuais e a empresa continua a insistir para fazer e estando aqui determinado que não pode insistir para fazer, nem pedir para fazer, não está a cumprir o contrato coletivo de trabalho. Bom, e aqui, e pior, alguns, como eu disse no vídeo passado, alguns chefes de tráfego têm um pau ao lado e temos assuntos no tribunal com vídeos, com fotografias, os trabalhadores a serem ameaçados que têm que trabalhar, porque senão tem ali o pau que vai ajudá-los a trabalhar. Isto é ridículo e acontece nos dias de hoje em Portugal. Acontece até algum dia alguém não aceitar trabalhar a toque de pau. No entanto, é o que acontece e é o que temos aqui assim. Então, e antes de dizer o que é que os senhores têm que fazer, quando uma empresa diz para tirar o cartão, para fazer as cargas e as descargas sem o cartão, ou seja, dizendo que vamos tirar o cartão, vocês tiram o cartão quando entram aqui na base e depois vão fazer a carga ou a descarga, vão lavar o caminhão, vão tratar da papelada com o cartão fora do caminhão, porque assim está em descanso. Não, e quem está em descanso é o caminhão, não é o motorista. O caminhão fica lá a descansar 9 horas ou 11 horas. O motorista, com isto, e sendo ilegal, porque o contrato coletivo de trabalho diz exatamente o contrário, sendo ilegal, o motorista está a ser conivente com aquela pessoa que está a violar o contrato coletivo de trabalho, que não está a cumprir as disposições do contrato coletivo de trabalho. E mais, está a colocar a vida em risco, porque se não descansa, se tem 9 horas para descansar ou 11 horas para descansar e descansa 2 ou 3, porque naquelas outras que o caminhão esteve a descansar, esteve a tratar de papéis, esteve a lavar o caminhão, esteve a carregar, esteve a descarregar, esteve a fazer uma série de coisas, está a colocar a vida em risco, porque depois vai conduzir mais 9 ou 10 horas, ou vai trabalhar mais uma série de horas, cansado, e arriscando-se a colocar em risco, ou arriscando-se a que aconteça alguma coisa na estrada, a ele ou a outras pessoas. Então, se a lei diz que as empresas têm que cumprir rigorosamente o contrato coletivo de trabalho, a pergunta é o que é que o motorista pode fazer? E a resposta é simples, pode recusar ordens ilegais. Pode recusar, dizer eu não vou fazer isso enquanto o senhor não me colocar por escrito que é para eu fazer. E vai ver que a ideia da empresa muda logo. Se aquela pessoa que lhe está a dar uma ordem de tens que trabalhar mais do que as 48 horas por semana, porque sou eu que estou a exigir e o cliente precisa, e tens que sacar lá a tarjeta para poder estar aqui dentro da base. E se os senhores passarem das duas uma, ou a gravar essas conversas, e dirão, mas eu posso gravar, isso não é ilegal. Não, ilegal é colocarem a sua vida em risco. Ilegal é essas pessoas dizerem para tirar o cartão e depois irem ao tribunal como santinhos dizer não, nós nunca dissemos nada disso. Isso é que é ilegal, é colocar a sua vida em risco. Vamos comparar aqui então as ilegalidades. Se está a ser ameaçado com um pau para trabalhar, se está a ser ameaçado que tem que tirar o cartão se não colocam a trabalhar com outras pessoas de outras nacionalidades, e não há mais prova nenhuma, então das duas uma,
ou essas pessoas que estão a incumprir o contrato coletivo colocam isto por escrito e os senhores dizem, olha, coloque isto por escrito porque só assim é que eu vou fazer, ou então tem que começar a gravar e a filmar e a ter provas, que é para quando chegar ao tribunal demonstrar-se que há um claro assédio sobre este trabalhador porque a empresa não está a cumprir rigorosamente, como diz a lei, não está a cumprir rigorosamente o contrato coletivo de trabalho. E quem diz as horas diz muitas outras coisas, diz exigir fazer cargas e descargas quando a lei proíbe fazer cargas e descargas. Aliás, nós vamos dedicar um tema sobre cargas e descargas. A lei diz que, regra geral, a lei, o contrato coletivo, diz que, regra geral, o trabalhador não pode fazer cargas e descargas. Nas exceções, existem, nós já falámos aqui, vamos falar mais claramente daqui a alguns vídeos, nas exceções estão aqueles que têm que fazer porque têm formação específica para isto, reitero, os motoristas de ADR, os porta-automóveis, entre outros, e aqueles nos armazéns, nos grandes armazéns das logísticas, e a lei diz que têm que estar sempre acompanhados por alguém daquele armazém. Então, se a lei diz isto, porque é que algumas empresas exigem que façam a descarga nesses armazéns sem estar lá ninguém? Outras empresas têm uma câmara e dizem, bom, não está aqui ninguém fisicamente, mas está lá alguém a ver na câmara. Não é verdade, porque já houve motoristas que vieram aqui e passaram mal quando estavam a fazer essa descarga e ninguém foi socorrê-los, porque não estava ninguém na câmara. Não é verdade. Estas empresas não estão a cumprir o contrato coletivo. Não estando a cumprir, têm que ser responsabilizadas por isso. Das duas, uma. Ou o senhor se recusa e diz, eu não faço esta ilegalidade, enquanto não colocar por escrito, ou então tem que reunir provas para se poder defender. Isto porque, se lhe acontecer alguma coisa, se cair uma palete enquanto o senhor está a fazer essa descarga, ou se o senhor tem um acidente rodoviário, quando já esgotou todo o seu trabalho, que era o limite, quando tem 400 horas de trabalho suplementar e a lei diz que só pode fazer 200, pode ter problemas sérios. Pode ter problemas, desde logo, a seguradora dizer eu não assumo responsabilidade nenhuma, assuma o senhor que o senhor é que violou a lei. E depois os senhores vão ao tribunal dizer não, mas quem me mandou foi o fulano de tal. E esse fulano de tal vai ao tribunal dizer não, é mentira. Ele fez porque quis. Olha, só mesmo para fechar este tema, nós recebemos hoje aqui um despacho de um tribunal para dizer que o trabalhador tem que demonstrar que foi para fazer transporte internacional a mando da empresa. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer, nós temos registros daquele trabalhador em França, Itália, em Espanha, em vários locais. E a empresa diz que não. A empresa diz, não, ele não era motorista internacional, por isso é que só lhe pagava as cláusulas do nacional. Ele ia para a Espanha, para a Itália, para a França com o caminhão porque queria. Enfim, é patético, mas é isto que temos e é com isto que lidamos todos os dias. Então, fechando aqui a primeira cláusula, aliás, a primeira linha desta cláusula, a empresa tem que cumprir rigorosamente o contrato coletivo de trabalho. E passamos agora à linha B da cláusula 12ª, ou seja, o segundo dever da empresa. E diz esta linha que a empresa tem que passar certificados de comportamento e competência profissional aos trabalhadores quando estes solicitarem. Bom, o que diz esta linha é que sempre que os senhores solicitam que a empresa lhes passe um documento a dizer que os senhores trabalham para aquela empresa, são competentes, não têm processos disciplinares, para algum motivo que seja necessário, a empresa tem obrigatoriamente que os passar. E passamos agora à linha C dos deveres da empresa. Diz então a linha C que, nos termos e dentro das linhas legais, a empresa é obrigada a facilitar a missão dos trabalhadores que façam parte das comissões de trabalhadores, sindicais ou intersindicais e prestar-lhe todos os esclarecimentos por estes solicitados. Bom, esta linha está a proteger os trabalhadores que
abdicam do seu tempo para ajudar os outros trabalhadores. E o que diz esta linha é que os trabalhadores que fazem parte de uma comissão de trabalhadores, e se querem a minha opinião, e um dia podemos fazer um vídeo só sobre as comissões de trabalhadores, todas as empresas deveriam ter uma comissão de trabalhadores. Os trabalhadores que façam parte de uma comissão de trabalhadores, de um sindicato ou de uma federação sindical, têm vários direitos. Desde logo têm direitos a ausentar-se, alguns por algumas horas, outros por alguns dias, desde que comprovadamente estejam a trabalhar para o sindicato ou para a comissão de trabalhadores ou para a federação sindical. Mas têm outros deveres. Têm uma proteção especial em caso de despedimento, em caso de processos disciplinares, mas têm também a garantia que esses trabalhadores podem interpelar a empresa para colocar questões desde logo, sobre o cumprimento do contrato coletivo de trabalho naquela empresa, e a empresa é obrigada, por lei, a responder a estes trabalhadores, a estes sindicatos e à comissão de trabalhadores. Por isso, fazer parte de uma comissão de trabalhadores, uma empresa criar uma comissão de trabalhadores, uma empresa ou os trabalhadores de uma empresa serem filiados num sindicato, e neste setor existem alguns sindicatos, não muitos, mas existem alguns, até com uma expressão muito ativa, sindicatos que eu valorizo, principalmente aqueles em que os diretores desses sindicatos, ou melhor, os dirigentes, perdão, não é diretores, os dirigentes desses sindicatos e os delegados sindicais são pessoas do ativo, que estão a trabalhar todos os dias, são motoristas que estão a trabalhar e que, no pouco tempo que têm para fazer o descanso e para fazer as pausas, ainda estão preocupados em ajudar os colegas. Eu valorizo muito, muito, muito mesmo esses trabalhadores, esses sindicatos, e sempre que vêm aqui ao escritório, o meu conselho primeiro devem filiar-se num sindicato, desde logo porque têm garantias, quer os dirigentes e os delegados sindicais, quer os dirigentes de uma comissão de trabalhadores, mas porque estão a dar os trabalhadores que se filiem nos sindicatos, estão a dar poder a esse sindicato para reivindicar o cumprimento do contrato coletivo de trabalho. De outra forma, imagine, isto é fácil de compreender, se uma empresa tem 1000 trabalhadores, e há empresas do setor dos transportes com 5000 trabalhadores, como os senhores sabem. Uma empresa tem 1000 trabalhadores. Se o sindicato, dentro daquela empresa, representa 10 trabalhadores, então o poder que esse sindicato tem para negociar, seja o que for, para reivindicar, seja o que for, é muito pequeno. Quer dizer, estamos a falar de empresa que já tem o poder de decisão, e vai o dirigente sindical, o delegado sindical, com grande vontade de resolver, com muita determinação, vai e diz: olha, eu represento 10 trabalhadores. O poder é muito pouco. Agora, se em vez de 10 representa 500, 600 trabalhadores, 700 trabalhadores, aí as coisas são diferentes. Até porque os sindicatos têm poder e as comissões de trabalhadores também, têm poder para decretar medidas para exigir o cumprimento. Agora, uma coisa é exigir ou endurecer as formas de luta representando 10 trabalhadores em 1000. Outra coisa é representando 500, 600, 700, 800 trabalhadores, 1000 trabalhadores. O respeito é outro e as condições são muito melhores. Então, quando eu ouço trabalhadores dizer: eu não pago nada para os sindicatos, eu não quero saber dos sindicatos, tenho pena. Tenho pena que pense assim, porque os sindicatos são compostos por pessoas que são trabalhadores como essas pessoas também e que abdicam do seu tempo para pensar neles e nos outros. E quanto mais poder o senhor der a um sindicato, melhor será a sua vida, ou mais fácil será lutar por melhores condições para a vida dos trabalhadores. Bom, eu vou-me alongando, não deveria, mas
são opiniões minhas que gosto de expressar aqui. Então, a linha C diz que a empresa é obrigada a prestar esclarecimentos aos dirigentes sindicais, aos dirigentes das comissões de trabalhadores, aos delegados sindicais, sempre que estes solicitarem, por força, a verificar o cumprimento do contrato coletivo de trabalho. E vamos agora à linha D, que também é uma linha engraçada. A linha D do artigo, ou da cláusula 12ª, reitero, deveres da empresa, diz que a empresa só pode exigir a cada trabalhador apenas o trabalho compatível com a respectiva categoria. Ora, aí está uma coisa interessante. A empresa só pode exigir que o senhor e a senhora façam aquilo que diz a sua categoria profissional. Então, se a sua categoria profissional, e ontem nós vimos, ontem, no vídeo anterior, vimos, e se o senhor não viu, convido a assistir, vimos o que é a categoria de um motorista. E na categoria do motorista, que está no anexo do contrato coletivo, a categoria do motorista diz várias coisas. Diz o que é que o motorista tem que fazer, diz que tem que zelar pelo caminhão, tem que verificar, tem que fazer uma verificação do caminhão, tem que zelar pela carga, e isto tem muito que se lhe diga, tem que zelar pela carga que transporta, ou seja, não pode, à partida, abandonar o caminhão sem ter cuidado com a carga que ali está. E algumas empresas dizem, não, nas pausas não é tempo de trabalho, dizem as empresas, não eu, porque eu vou defender até ao fim que as pausas são tempo de trabalho. Um dia já vamos falar sobre isto, porque isso então tem aqui muito que falar e mesmo muito que falar. Algumas empresas no tribunal dizem, o trabalhador não tem que as pausas técnicas, aqueles 15 minutos, aqueles 45 minutos ou os 30 minutos, não é tempo de trabalho porque o trabalhador pode ir à vida dele. Mentira! Porque a categoria profissional de um motorista e o ser motorista obriga-o a zelar pelo caminhão e a zelar pela carga que transporta. O que significa que o caminhão está carregado ou não e o senhor não pode ir para a praia, porque algumas pessoas no tribunal vão dizer, não, se o motorista quiser, naqueles 30 minutos ou naqueles 45 minutos pode ir até para a praia, como se fosse possível. Enfim, dá vontade de pegar nessas pessoas, colocá-las dentro do caminhão e dizer, agora os senhores vão fazer uma viagem com este motorista e vão ver o que é que faz nos 45 minutos ou nos 30 minutos. Bom, e lá estou eu a alongar-me, sem me querer alongar. Então, a categoria do motorista diz, entre outras coisas, que não é dever de um motorista fazer cargas e descargas, com exceções, com algumas exceções. Então, se a empresa, e se esta linha diz que a empresa só pode exigir ao motorista apenas o trabalho compatível com a sua categoria, e a categoria do motorista diz não tem que fazer cargas e descargas, exceto aquelas exceções que eu já falei e posso depois voltar a falar, então a empresa não pode mandar o senhor fazer uma carga ou uma descarga quando não está nestas exceções. E a regra geral é não é dever de um motorista fazer cargas e descargas. Mas até lhe vou dizer outra coisa. Quando a empresa fica muito chateada, e há alguns diretores de empresas que ficam muito chateados porque o senhor motorista não quer fazer mais horas do que aquelas que a lei diz. Trabalhou 48 horas semanais e eles dizem, não, tu vais trabalhar mais. Ou quando aquelas empresas dizem, olha, o senhor tem que vir trabalhar num sábado. E há tantos assim. E o motorista diz, não, mas eu sábado não posso. Se me tivesse avisado antes, eu tinha combinado as coisas, mas eu já tenho um assunto marcado com a minha família, ou com um casamento, ou seja o que for, ou não tem nada, mas diz, olha, sábado eu não posso. E aqueles senhores diretores ficam muito chateados e dizem, não podes, agora vens aqui para o armazém trabalhar. Não pode. É que não pode por vários motivos. Para já porque é ilegal e porque é uma parvoíce. Mas mesmo que não fosse, o trabalhar no armazém não é a função de um motorista. E o que a lei diz é que a empresa, é a linha D da cláusula 12ª, a empresa só pode exigir ao trabalhador apenas o trabalho compatível com a sua categoria. Então aquele castigo que as pessoas dão, dizer, vens aqui para o armazém, ou enfim, vários exemplos que eu poderia trazer aqui,
e que não trago para não afunilar isto com algumas empresas, como alguns comentários que já vimos, dizendo que são muito dirigidos a algumas empresas. Não são. Estes exemplos não são dirigidos a uma empresa em específico. São dirigidas à experiência que vamos tendo de várias pessoas que aqui vêm, de várias empresas, e vamos lutando por elas, pelos direitos delas no tribunal. Então, a linha D diz que a empresa não pode exigir ao trabalhador que faça o que não faz parte da sua categoria profissional. E, infelizmente, não podemos dizer hoje, ou aqui explicar hoje, todos os deveres da empresa. Como eu disse, são 16. Alguns têm alguns assuntos para falar, carece de uma explicação diferente, outros não. Ao fazê-lo, o vídeo ficaria grande demais e nós não queremos amassá-lo hoje. No entanto, daqui a 2 dias, voltaremos para continuar a explicar os deveres da empresa para com os motoristas. E, nesse vídeo, vamos falar, entre outros, sobre o dever de proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral. Olha, é um dever que tem muito que se lhe diga. A empresa tem o dever de proporcionar boas condições de trabalho, em primeiro lugar, quer fisicamente, quer moralmente. E temos tanto para falar sobre isso. Hoje não vamos conseguir fazer. Gostava que estivesse connosco nos acompanhasse no próximo vídeo. E se gostou deste vídeo, mais uma vez, inscreva-se no canal, coloque gosto e, na medida do possível, partilhe com os seus amigos e colegas de trabalho. Insisto nisto, quanto mais os senhores partilharem este vídeo, mais informação os seus colegas terão. Terá o senhor, a senhora e terão os seus colegas. Quanto mais informação os senhores motoristas tiverem sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres, vamos dedicar aqui alguns vídeos aos deveres dos motoristas, quanto mais informações os senhores tiverem, maior será a capacidade de lutar por melhores condições de trabalho. Há o ditado que diz, e que eu trago aqui todos os vídeos, que mais vale a informação na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. Então, o poder pode estar na mão de 1 ou 2, mas se a informação estiver na mão de 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000 pessoas que sabem os seus direitos, então vale pouco aquele poder, porque aqueles muitos sabem o que é que há de fazer, o que é que podem recusar fazer, como é que devem fazer e o que é que têm que obrigatoriamente fazer. Por isso, faça um favor a si mesmo. Partilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, nas redes que têm nas redes sociais, pelo WhatsApp. Partilhe o máximo que puder, porque assim estará a ajudar-se não só a si, mas a toda a atividade do setor rodoviário de mercadorias. Se puder, subscreva o canal, coloque gosto e nós estaremos cá na próxima terça-feira para continuar a falar sobre os deveres da empresa para com os motoristas. Até lá!